queridos irmãos, amigos do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos conectados aqui, nesse canal do YouTube para que a gente continue refletindo sobre os temas, as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, então, nós vamos ler uma pequena lição para podermos refletirmos juntos, nesse momento em que estamos todos nos comunicando através dessa conexão tecnológica. Temos aqui o capítulo 5, que nos fala sobre bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Fala assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Terminar então essa leitura, pequena leitura aqui do nosso Evangelho, para podermos refletir exatamente nesse momento em que nós nos debatemos internamente com várias questões, somos obrigados, entre aspas, a ficarmos confinados, retirados do meio social, muitas vezes de relacionamentos que nos trazem afetividade, que nos trazem alegria, felicidade. E são muitos os momentos que já passamos e que não sabemos o quanto ainda vamos passar, necessários a essa reflexão da justiça de Deus. Está tudo certo? Por que está acontecendo e para que está acontecendo tudo isso? Nos lembramos das lições de Jesus, dos seus ensinamentos, do amor, da caridade, do perdão ao próximo. Quantas oportunidades hoje nós estamos tendo para colocar em prática todos os ensinamentos que nós vínhamos tendo durante todos esses anos, aqui nesta reencarnação, num aprendizado da nossa doutrina, muitos frequentadores, trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, trabalhando através da sua mediunidade, naquele grupo, naquela casa amada, que nos acolhe sempre. Essa reflexão
do que realmente significam esses momentos para cada um de nós. É difícil ficarmos na nossa casa sem esse contato. É difícil não conversarmos com as pessoas olhando olho no olho. O que nós temos mais dificuldade de enfrentamento nesse momento? Temos um sentimento de abandono, um sentimento de tristeza, de revolta, de angústia, de amargura. Quantos sentimentos se abatem sobre a nossa alma? E então é onde nós vamos encontrar nas lições aprendidas, em toda a nossa escuta, durante todo o tempo do nosso trabalho espiritual, nas obras de Allan Kardec, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala exatamente dessas aflições, do quanto Deus é perfeito e que tem tudo um motivo, sempre tem algum motivo. Mesmo nos flagelos, mesmo naquelas destruições, de acordo com o nosso conceito, mas que na verdade ali está uma transformação para um futuro melhor, uma transformação muitas vezes da própria natureza, uma transformação nossa, do ser humano, na sua concepção de humanidade, de caridade verdadeira, de amor ao próximo. Quantas coisas nós estamos conseguindo e podemos fazer nesse momento de introjeção? Nesse momento em que nós estamos conseguindo e tendo a oportunidade de nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Consultarmos a nossa consciência, o nosso coração, tudo aquilo que nós já conseguimos compreender nessas lições valiosas de amor ao próximo. Quantas oportunidades nós estamos tendo nesses momentos que sim, se abatem para alguns, para a maioria, com muita dificuldade de entendimento e compreensão. Estamos falando aqui além da doença, né? Porque a doença, ela vai trazer para alguns a perda, né? Perda de amigos, de entes familiares, e essa perda, entre aspas, do corpo físico, né? O quanto as lições da reencarnação, da imortalidade de nós como espíritos imortais, temos isso fortalecido na nossa mente e no nosso coração. Ter esta fé, acreditar nesses conceitos do Espiritismo, que nos traz uma grande esperança de dias melhores, sabendo que essas separações, se houverem, elas são transitórias, assim como é transitório o período que nós temos aqui no planeta Terra, reencarnados nesse corpo físico neste momento. É uma passagem, é um momento de lições, de aprendizado, em que convivemos uns com os outros para praticarmos o verdadeiro amor que o Cristo nos ensinou. Essas lições que Ele nos deixou e que hoje nós temos a oportunidade de praticar muito dentro dos nossos lares, onde estamos ali entre quatro paredes muitas vezes, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com os nossos pais, com aqueles familiares que estão ali cumprindo essas determinações da Organização Mundial da Saúde, que momentaneamente nos impedem desse convívio social mais amplo. Mas que esse convívio familiar, ele é enriquecido nesses instantes, onde temos a oportunidade realmente de olharmos uns para os outros e ver a sua presença.
Que quantas vezes, né, meus irmãos, na correria do dia a dia, no nosso trabalho, a gente acordando cedo para ir para o trabalho, muitas vezes não olhamos a quem está do nosso lado, não conseguimos dar um bom dia. Durante todo o nosso dia, nossa rotina, envolvidos naquilo que estamos fazendo, não lançamos um olhar de afeto, um olhar mais profundo, de sentimento mesmo, de sentimento de companheirismo, de afeto, para aquele que foi nos colocado no núcleo familiar. Os nossos filhos que recebemos ali, espíritos, para vivenciarmos juntos grandes experiências nesta reencarnação, a orientação que nos foi capacitada como pais, como responsáveis, para a orientação desses espíritos que estão crescendo ali no nosso núcleo familiar e que nesses momentos, nesses instantes, temos a grande oportunidade de fortalecer esses vínculos de amor e afeto. Quantas vezes, quem sabe, há pouco tempo atrás, nos queixávamos de que não tínhamos tempo para nos unirmos, para conversarmos, para trocarmos ideia, para nos conhecermos mais profundamente. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Então, durante as aflições, durante os flagelos, a importância de nós nos guiarmos pela justiça divina, pela justiça de Deus, que tudo sabe, que a tudo está atenta, que para tudo tem um propósito, que tudo sabe o que virá futuramente para cada um de nós, como sempre foi, né? Como sempre foi, porque quando nós nos reencarnamos, nós reencarnamos aqui na Terra, no planeta Terra, nós viemos para uma tarefa de evolução. Evolução moral, evolução espiritual, intelectual. E nos foi dado um tempo para isso. E a morte, a finitude, ela está implícita nesse processo. Claro que ninguém está pronto para isso, na verdade, né? Muitos de nós podemos falar, podemos acreditar, mas quando surge esse momento de finitude para nós, essa separação é um momento de dificuldade. Mas é um momento também de colocarmos em prática sempre aquilo que nós aprendemos, de fortalecermos a nossa fé em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais que estão sempre perto de nós. Não é somente na casa espírita, né, que nós temos esta proteção abençoada. Mas conforme o nosso pensamento, com as nossas preces, nosso pensamento positivo diariamente, nós trazemos essas companhias positivas de amor, de proteção ao lado de cada um de nós, para nos fortalecer nesses momentos, porque vai passar. Tudo passa, nós sabemos disso. Tudo passa. Esses momentos são de intenso aprendizado e volto a repetir. É um profundo aprendizado para cada um de nós. Cada um vai aprender à sua maneira, cada um vai aproveitar aquilo que tiver condições de aproveitar, de perceber o que está acontecendo, né, na sua vida, de aproveitar esses instantes com essas pessoas, esses espíritos que nos foram colocados bem pertinho. E que hoje temos essa oportunidade de fortalecimento de vínculos, fortalecimentos de afeto. Quantas coisas que não foram resolvidas, ou porque a gente não teve vontade, ou porque a gente deixou para depois, ou porque a gente não queria mesmo.
E hoje nós estamos tendo essa oportunidade. E eu não canso de falar essa palavra. Oportunidade para cada um de nós. Momento de realizarmos dentro da nossa própria casa, sim, nesse espaço físico, de ações, de práticas que nos fortalecem. Seja a leitura das obras básicas de Kardec, seja uma leitura outra da doutrina espírita, seja uma outra leitura de outro assunto, jogos, brincadeiras com os nossos filhos, conversas que adiamos durante muito tempo, conversas às vezes bem profundas que deixamos para lá, que hoje temos essa oportunidade abençoada, e eu falo abençoada porque cada oportunidade que nós temos de estarmos juntos uns aos outros, seja num cubículo, seja entre quatro paredes, seja numa casa espírita, seja numa praça, em qualquer lugar físico, nós vamos nos transportar fisicamente com aquilo que nós já angariamos intimamente, no nosso interno. O importante são esses valores que nós já condicionamos através dos tempos, e não somente desta encarnação, mas de tantas outras encarnações que nós já tivemos, porque hoje nós somos o resultado de todas elas. E nós temos a oportunidade desta presente encarnação para continuarmos angariando essas lições tão importantes que nos vêm através do Evangelho, através das lições de Jesus, através de todas as obras que nós temos à nossa disposição. Então, meus irmãos, é um momento de colocarmos em prática tudo aquilo que a gente teve naqueles grupos de estudo maravilhosos da nossa casa, os nossos grupos, né, onde falávamos, conversávamos, discutíamos as obras que nos eram dadas ali para aquele estudo, os grupos de estudo durante o ano, né? Quantas coisas nós conversamos, quantas coisas nós pensamos, nós refletimos, nós mudamos as nossas ideias, os nossos conceitos e preconceitos, e aos pouquinhos, quem sabe, nós já fomos colocando em prática todos esses ensinamentos, porque é um processo de evolução, né, meus irmãos? É um processo de evolução. E à medida que nós vamos angariando esse conhecimento espiritual, de acordo com a nossa vontade, nós vamos ali colocando em prática, passo a passo, para exatamente ocorrer esta evolução a que todos nós estamos sujeitos, né, nesse universo de nosso Deus, de nosso Pai. Então, a importância de nós silenciarmos, sim, silenciarmos, respirarmos profundamente, orarmos, falarmos, conversarmos com Deus, falarmos ali sobre o que nos aflige, o que nos incomoda, o que nos deixa triste, nos guiarmos pelo Evangelho para buscarmos ali as palavras de conforto que vão nos trilhar nesses dias, nesses momentos, que para cada um vai ser de uma forma. Quando nós tivermos saído disso, cada um vai conseguir perceber qual foi a transformação que ocorreu dentro de si. E todos nós, né, em conjunto, nessa transformação de um olhar maior para o próximo, de um olhar mais afetuoso, de mais amplitude ao nosso próximo, de amor mesmo, cada um de nós vai fazer parte dessa transformação da humanidade.
Quantas vezes pensamos que queríamos que toda a humanidade mudasse ou se transformasse para um pouco melhor de generosidade. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de fazer parte desta transformação com os nossos atos, de um pensamento positivo, de uma prece elevada em direção a todos os nossos irmãos, sem distinção, como nós sempre fizemos lá no nosso grupo espírita Francisco Xavier. Nas nossas preces, nas nossas irradiações, nos nossos pensamentos positivos, a nossa alma se iluminando pela palavra de Jesus, de tudo aquilo que nós já vivenciamos uns com os outros. Hoje, nós estamos nos fortalecendo dessas lembranças, mas acima de tudo, do amor que foi e é triunfante sempre a cada um de nós. Continuamos unidos, meus irmãos, unidos em pensamento e em breve retornaremos unidos num grande abraço fraterno que com certeza estamos recebendo nesse instante do nosso irmão maior Jesus e de todos os nossos amigos espirituais. Fiquem com Deus, fiquem em paz e um grande abraço dessa irmã que ama muito todos vocês. Até breve.